Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. A origem de Jesus foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo, e não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Quando José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos pecados. Quando acordou, José fez conforme o anjo lhe havia mandado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Patrono universal da Igreja, São José exerce papel fundamental na realização do projeto de Deus. Pai de Jesus, segundo a lei e esposo de Maria, mostra-se eficazmente atuante, sobretudo no nascimento e na infância de Jesus. É o santo do trabalho e da vida interior. À semelhança de Maria, ele se deixava conduzir por Deus e guardava no coração os mistérios divinos. Hoje, dia 19 de março de 2025, nós contemplamos o dia de São José, trabalhador, São José, carpinteiro, São José, aquele que era pai adotivo de Jesus, e tantas outras qualidades. Quando a gente vai analisar todos os santos que a gente pega a ideologia, normalmente nós consideramos a pessoa, por ela ser santa, por ela ter feito os milagres. José, o caso de José, foi a sua castidade e a sua confiança em Deus que levaram ele a ser santo. Foi a sua confiança plena em Jesus, foi a sua confiança plena na missão que Jesus tinha, que fez com que São José se tornasse santo. José tem uma história muito intrigante. Quando ele era rapaz, quando ele era jovem, vivia com a sua família, eram ele e 2 irmãos. Porém, os seus irmãos tinham inveja dele, porque ele era sempre o filho mais amado da família. O pai gostava mais dele do que dos outros, porque ele fazia mais coisa. Os filhos não davam tanto olhar para os trabalhos do pai, porém José dava. Aconteceu que certo dia os irmãos de José armaram para ele e venderam ele como escravo. Né? E aí ele foi vendido como escravo e uma pessoa do faraó, um faraó antigo do Antigo Egito, comprou ele e ele começou a fazer trabalhos. Só que ele fazia tanto e tão bem que o faraó resolveu retirá-lo do trabalho escravo e colocou para trabalhar consigo. Logo ele teve pena de José e deixou ele junto com a família. Tempos depois, José seria pai de Jesus. Essa história é uma história contada pela igreja e que eu escutei hoje cedo no Rosário da Madrugada. Enfatiza o objetivo. Deus nunca vai sair dos nossos objetivos. Deus nunca vai distanciar a nossa vida dos nossos objetivos. Aquilo que é traçado por Ele, aquilo que é estipulado por Ele, aquilo que é colocado dentro do nosso coração por Ele, Ele vai cumprir. Seja fácil, seja difícil, porque para Ele não existe difícil. Para Ele existe. Basta existir e tudo acontece. Se no caso de José,
a missão dele era ser pai adotivo de Jesus, era estar presente com Jesus nos momentos da vida dele, Deus iria fazer ao máximo para que a missão se cumprisse. E ele não decepcionou nunca José. Da mesma forma, José não decepcionou jamais Jesus. E não decepcionou também a Deus. Fez aquilo que era lhe confiado. Veja bem o que a gente escuta no começo do Evangelho. Quando José soube que Maria tinha ficado grávida, o que ele resolveu fazer? Abandonar ela em segredo, porque ele era um homem justo. E todas as mulheres daquela época que eram pegas em situação fora do matrimônio e ficavam grávidas, eram apedrejadas no meio das praças até a morte. José era um homem justo. E não querendo mal a Maria, resolveu abandoná-la. Porém, em sonho, ele é avisado pelo anjo de Deus. José, filho de Davi, não tenhas medo de ser pai de Jesus. Primeiro ponto do evangelho de hoje. Para realizar a missão de Deus, para fazer a vontade de Deus, assim como José fez, nós precisamos largar a nossa capa que nos traz o medo. Nós precisamos largar esta capa que nos deixa no medo, no vazio, na prisão, no esconderijo. Nós precisamos jogar essa capa longe. E aí eu lembro carinhosamente do evangelho do cego, que quando estava precisando da ajuda de Jesus, deu um forte pulo assim que Jesus o chamou, jogou para longe a capa e foi correndo ao encontro dele. Assim também nós devemos fazer, jogar a nossa capa. Só que ao invés de ser a capa que nos protege contra o frio, nós devemos jogar a capa que nos protege da coragem, a capa do medo, a capa da tristeza, a capa do será que vai dar certo? Será que eu consigo fazer isto? Essa capa ela precisa ser cortada no nosso coração. Enquanto nós não retirarmos essa capa e confiarmos em Deus, nós não conseguiremos fazer a vontade dele na nossa vida. Por medo, por falta de capacidade, Deus nos capacita. Não existe falta de capacidade. Ah, mas eu não estou preparado para fazer isso, eu não tenho força para fazer isso. Deus nos capacita. Não existe falta de capacidade para fazer a missão de Cristo. Não existe falta de capacidade para fazer a missão de Deus. Segundo ponto do evangelho de hoje. José escuta com paciência aquilo que o anjo havia lhe falado. E ao acordar, faz conforme o anjo lhe explicou. Para que a vontade de Deus seja feita corretamente na nossa vida, nós precisamos seguir o passo que José deu de realizar a missão de Cristo, realizar a missão seguindo mediante aos passos que lhe foi confiado por Deus. É como numa receita de bolo. Se nós não colocarmos a quantidade certa de farinha, a receita fica ruim. Não dá certo. Assim também é na nossa vida. Se nós praticarmos de acordo com as vontades de Deus, de acordo com os agrados de Deus, de acordo com aquilo que nós precisamos para seguir em frente, a nossa massa vai embora. Se nós não praticarmos nenhum desses efeitos, a nossa massa vai embora e se perde totalmente. Agora, se a gente pratica, se a gente reza o terço, se a gente faz a nossa quaresma certinho, pode ter certeza que o bolo fica grande lá no céu. Nós precisamos fazer a vontade de Deus na nossa vida. José não deixou que a vontade de Deus seja atrapalhada, nem na vida de Maria, nem na vida de Jesus, muito menos na vida dele. Porque primeiro era Deus, depois era ele. Uma coisa que diferencia nós. Muitas das vezes José parava para pensar primeiro em Deus, depois nele.
Primeiro em Jesus, depois nele. Por quê? Porque a cada dia que nós acordamos e que nós deitamos na cama para dormir novamente, a gente deve ter uma reflexão breve do dia. Será que o que eu fiz hoje me aproximou ou me afastou do contato de Deus? É muito importante isso para a nossa vida. Terceiro e último ponto do evangelho de hoje. José praticava do silêncio. José praticava de uma tática muito boa quanto às pessoas que perdem paciência fácil. A tática do silêncio. Qual que é a tática do silêncio? Agir guardando tudo no coração. E utilizar do silêncio para resolver qualquer problema. Será que nós conseguimos utilizar essa prática na nossa vida? Claro que conseguimos. Não é porque José educou a Cristo que ele será diferente de nós. Não, ele foi como nós. O que diferencia José de nós é a nossa falta de credibilidade em Deus. Nós cremos muito pouco nele. Nossa fé é forte, sim. Mas muitas das vezes a gente não acredita no realmente poder dele. O silêncio não serve somente para poder evitar uma briga. O silêncio não serve somente para evitar uma discussão. O silêncio é um fruto muito bom que faz com que a gente compreenda aquilo que Deus quer na nossa vida. Somente o silêncio faz isso. Porque enquanto nós estamos na multidão, enquanto nós estamos no barulho, enquanto nós estamos no vento, no soprar, nós não escutamos a Deus. Agora, se a gente para um segundo, Deus age na nossa vida. E nesses poucos segundos que a gente fica em silêncio, a gente consegue compreender qual é a vontade de Deus para o nosso chamado. Pratiquemos sempre a tática do silêncio na nossa vida. Hoje e sempre. São José, Pai do amor, da família, sois protetor. Glorioso és, valei-me São José. Rezemos juntos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que no dia de hoje fique na paz e na alegria de Deus.